Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 10 de novembro de 2014 e nós estamos aí caminhando a cada dia que passa, passo a passo com o nosso bom Deus, que tem iluminado a nossa vida, que tem guiado os nossos passos, que tem guiado a nossa estrada. Já há algum tempo que eu não registro nada, porque, como eu gostaria de dizer, quando eu registro algo que realmente está enchendo o meu coração. E hoje eu estou registrando, agora no início aqui que eu estou falando, o Espírito Santo tem trago, meu amado, minha amada, meu irmãozinho, minha irmãzinha, o Espírito Santo tem trago vamos dizer, uma espécie de carinho no meu coração nesses dias, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se tem uma coisa que o novo convertido, ou o velho convertido, aquele que realmente pertence a Deus, aquele que realmente vive esperando, a sua redenção, ele vive o coração inclinado para Deus, uma coisa que acontece com todos nós. E eu vejo isso de um modo assim tão profundo hoje na Bíblia, eu vejo isso de um modo muito profundo na vida de algumas pessoas, eu vejo isso na minha vida, e é sobre isso que eu gostaria de falar, pedindo a vocês ainda depois que fizessem uma espécie de análise para ver a vocês mesmos como vocês estão vivendo para com Deus. A gente que crê no Senhor Deus, no bondoso Senhor, no Jesus Cristo que morreu naquela cruz por nós, no amado Espírito Santo quem nos conduz, a gente crê que Deus é justo. E Deus, na sua justiça, Ele tem um modo justo dele de fazer as coisas. E uma coisa que Deus deixa claro todo o tempo para nós na Santa Escritura é a inclinação do coração. E a gente estuda tantas coisas, vem falando de livre-arbítrio, vem falando de salvação, de eleição e tantas coisas, né? E às vezes a gente fica um pouco confuso, tem pessoas que se confundem, começam a ter tilt na cabeça, porque é muita coisa que fala, mas Deus ele deixa algo muito lindo para nós, o coração inclinado. E eu, meus irmãos, sinceramente, eu acredito que um modo do qual Deus ele escolheu os seus eleitos é também, eu gosto de falar também porque a gente não sabe os mistérios de Deus. E quem somos nós para dizer exatamente todas as coisas? Só o bom Deus pode nos dizer, mas uma das certezas que eu tenho no meu coração, que eu acredito que o próprio Espírito Santo tem me ensinado com a experiência, com o passar do tempo, é que uma das formas como as quais, um dos métodos que Deus ele escolheu os seus eleitos foi pela inclinação do coração. E eu fiquei pensando outro dia, Satanás foi criado perfeito, foi criado maravilhoso, recebeu a sua glória, porque Deus ele dá uma glória a cada ser criado. Se você pega, por exemplo, o sol, o sol ele tem a sua glória, ele é brilhante, ele é forte, ele é quente, ele é gigante. Então, na sua natureza, ele tem a sua glória, E ele reflete, no final, a glória de Deus. Então, se você pega cada ser criado, cada ser tem a sua glória. Uma flor, pega uma tulipa, uma rosa, um jasmim, uma rosa de tantas cores, e você vê cada coisa criada. Um lírio do campo, Parece um algodãozinho que sopra o vento, sai voando aquelas sombrinhas pequenininhas. Uma árvore frondosa. Você pega um animal, a doçura de um cachorrinho, A meiguice de um golfinho, a beleza dos peixes, cada um com a sua cor, cada um com seu reflexo, cada um com a sua natureza. Então, cada ser criado, tudo tem uma glória. E a Bíblia diz que toda a natureza, toda a criação reflete a glória de Deus. Então, se a gente quer entender a glória de Deus, você pega tudo criado junto e passa para Deus, Que é infinitamente maior do que todas as coisas.
Então imagina comigo, né? Eu gosto de, nos meus vídeos, de acordo com aquilo que eu tenho no meu coração de amor para com o Pai, é procurar passar para vocês aquilo que eu vejo em Deus, é como eu vejo a Deus. Então imagine se você pegasse a glória de cada coisa criada, juntasse tudo, se pudesse, e julgasse em cima da glória natural de Deus. E aí você pega toda essa glória e multiplica por um número infinito. Talvez ali você poderia entender e ver a glória de Deus. Imagina, você pega a glória do sol, a glória de uma flor do campo, a glória do ser humano, toda a complexidade da criação humana, toda a complexidade do universo, a glória de cada uma das estrelas, a profundidade do mar, a beleza de todas as cachoeiras juntas, o som dos passarinhos, o som dos animais, o som do campo quando bate o vento, a glória do vento. E você reunisse tudo, né? A glória dos alimentos, cada um com seu gosto. Às vezes a gente vai na cozinha, faz uma coisa na cozinha, acha que nós somos bons cozinheiros, mas nós não teríamos condição nenhuma de criar nada se já não tivesse sido criado pelo Criador, sabe? Então você pega tudo isso e você reflete em Deus, sabe, meus irmãos? É isso que eu procuro, é assim que eu vejo a Deus na minha vida. Trâmite, em meios de outros modos também eu vejo a Deus. Mas uma coisa muito importante que Deus tem me ensinado nesses dias é conhecê-lo. E assim, quando você encontra algo de bom, quanto mais você conhece as virtudes, as qualidades, os benefícios, o ser, o comportamento de algo de bom, mais você se apega àquele algo bom. Mais você ama, mais você admira, mais você deseja aquilo. E aí você pega a Deus, que é a fonte de tudo que é bom. E você conhece a Deus. Então você se pergunta, então Deus é justo? Sim, é justo. Se Deus é justo, por que toda a maldade no mundo? E por que Satanás, que foi criado em glória, na sua glória, e foi colocado numa posição de tanto poder, de tanta autoridade, se rebelou contra Deus? Por que Deus simplesmente não criou ele perfeito no sentido totalmente bom, sem a raiz do mal, sem o mal? Será que Deus criou o mal em Satanás? Será que Deus permitiu que o mal de Satanás passasse para o homem no jardim do Éden? Por que Deus permitiu? Ou se Deus criou todas as coisas, a gente tenta então a entender que Deus criou inclusive o mal. Por quê? Né? E ali, meus irmãos, eu observo muito a natureza das crianças. Você cria um filho, você coloca um filho no mundo, você cresce o seu filho e mano a mano que os anos passam, aquela criança ela vai crescendo em idade, em estatura, em mentalidade. E você vê que seu filho ou sua filha, com o passar do tempo, ele se inclina para determinada escolha na sua vida, no sentido, ou seu filho se inclina cada dia mais para a bondade, para a humildade e para tantas características boas, ou você vê o seu filho se inclinando para coisas más. E aí você se pergunta, uau, eu cresci o meu filho, eu fiz tudo de bom por ele, e hoje eu vejo nele uma criança rebelde, eu vejo nele uma criança que faz maldade, mas eu não ensinei nada para ele assim. Por que meu filho é assim? Inclusive, conta essa história de um dos maiores estrupadores, eu não lembro o nome desse, tem um dos meus vídeos passados, esse cara, ele violentava homens, ele pegava rapazinhos, ele violentava, ele matava de modo cruel, do pior modo possível, e durante muito tempo ele foi um dos maiores estrupadores nos Estados Unidos, foi preso. E ele foi tão cruel que os psicólogos, né, aqueles que estavam ali, eles procuraram entender por que esse cara é assim cruel, o que tem, quem sabe ele foi violentado quando era criança, foi abusado, ou os pais dele não cresceram ele bem, e foram entender, foram buscar as raízes daquele rapaz, e a mãe dele descobriu que a mãe dele era a mãe mais coruja do mundo, uma das mães, né, muito apegada ao filho, que cresceu o filho com tanto amor.
E foi tão profunda a história desse rapaz que ela tinha um diário desse rapaz quando ele era criança. Então, assim, um dia que caiu o primeiro dente, ela escrevia, ela fazia um desenho, ela fazia uma fotografia, deixava ali. No dia que ele aprendeu a andar de bicicleta. Então, cada coisa, cada descoberta na vida daquela criança, ela escrevia. E era uma mãe muito cuidadosa, uma mãe muito amorosa, uma mãe que doou tudo que podia de bom e melhor para aquele filho, fez o melhor para a sua educação. E ela escrevia no diário que ele tinha uma mania de pegar animal e torturar animalzinho. Ele pegava gato, torturava cachorro, inseto. E ela escrevia aquilo como coisa de criança, mas era dele, ela não entendia. E assim ele girou, com o passar dos anos ele cresceu e virou, né, um dos maiores estrupadores da América. E foi concluído que ela não tinha culpa, porque ela foi uma mãe normal. Ela cresceu aquela criança do modo correto. Então não estava na criação dele. O maior trauma que ele teve é que ele teve que fazer uma cirurgia. E foi aquela cirurgia muito simples, um intervento simples. Foi o máximo de trauma que ele teve na vida dele. Nunca foi abusado por ninguém. Quer dizer, se concluiu que foi da própria natureza do rapaz, daquele estrupador. Então a gente para, poxa, então Deus, né? Será que Deus também não passou por isso com Satanás e não passa por isso com tantos seres humanos na Terra? E a gente vê que Deus, quem sabe, né, ele não criou o ser humano, ou criou todas as coisas em liberdade de coração. E a gente lendo o Velho Testamento, a gente observa muito que Deus, ele vê muito esse negócio do coração. E é daí que eu gostaria de partir com vocês nessa manhã, para entender como que Deus é maravilhosamente amoroso com o ser humano, com as coisas criadas. Você vê a história no livro de 2 Crônicas do rei Senaqueribe, que veio atacar Ezequias, o rei Ezequias, que foi um rei que teve um coração muito apaixonado com Deus, né? E você vê lá também em Samuel a história do rei Ezequias. E é em cima desse texto aqui que eu quero trabalhar com vocês. Eu vou ler com vocês aos pouquinhos. E vocês vão ver através da personalidade desse rei Ezequias. Aqui resumido em 2 Crônicas, conta a história do rei Ezequias. Mas conta o bastante para a gente entender como é que Deus ele observa o ser humano, como é que Deus ele interpreta o ser humano, como é que Deus vê o ser humano crescer no decorrer dos anos. Então olha para vocês verem. Primeiro tem o Senaqueribe. Senaqueribe é o rei que tentou atacar Judá, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas e queria pegar inclusive, né, as terras de Jerusalém. Então olha só como é que esse rei fez. Primeiro, era um rei que teve tantas vitórias. Aqui no decorrer da história vocês vão ver que todos os reinos que ele invadia, ele conquistava, ele ganhava, e cada reinado tinha o seu Deus. Então o rei Senaqueribe, ele simplesmente comparou o Deus de Israel aos outros deuses. E ele era um rei muito orgulhoso porque era um rei coberto de vitórias. É um rei que sempre conquistou. Os antepassados dele também sempre conquistaram. Então ele era acostumado a ser um rei vencedor, um rei conquistador de outros reinos. Então para ele Deus de Israel era a mesma coisa que os outros deuses. E tinha razão até certo ponto. Porque os outros deuses eram deuses do mundo, deuses do homem, deuses colocados através de influência de Satanás na vida dos outros povos. E o próprio Deus do Senaqueribe era um Deus vindo do mundo, do homem, dos demônios. Não era o Deus de Israel, então ele não conhecia o Deus de Israel. E ele simplesmente, com a sua arrogância, com a sua prepotência humana, que ele tinha, e ele tinha base para ser o que era, porque era um vencedor, um guerreiro, ele colocou o Deus de Israel na mesma posição. Só que com a maldade do seu coração, com a sua arrogância, com a sua prepotência, e a gente vê que nos reis de Israel isso aconteceu muito, com muitos reis que tanto que venciam, tanto que ganhavam, tanto que conquistavam, o orgulho crescia no coração deles e eles se esqueciam de Deus. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Poucos são aqueles que
sempre reconheceram que tudo que tinham vinha de Deus, que Deus abençoava, que Deus dava a vitória, que Deus conduzia. Vocês veem, por exemplo, o rei Davi, que pelo menos a Bíblia não descreve no rei Davi. Aliás, tem uma passagem que o rei Davi manda fazer, contar o povo. E Deus se ira com Davi, porque Davi não podia fazer, porque Deus tinha dado a Davi tanto. E Davi queria ter uma confirmação, e ele fez o licenciamento do povo. E teve um profeta que virou para ele: por que você fez isso? Agora Deus te manda 3 opções de castigo. Uma praga que vai vir no meio do povo, ou você vai perder a batalha contra um outro reinado, e, se eu não me engano, dias de fome, né? No final, Davi fala... aí vem o momento que Davi reconhece que erra e ele volta ao seu local, à sua posição, e ele fala: a melhor coisa é me colocar nas mãos de Deus. E ali ele escolhe a praga, a doença, né, que durante alguns dias matou muita gente. Depois Deus vai, resolve o problema e tudo. Enfim, o orgulho crescendo, né? A gente vê Salomão, quando ele recebe o reino, ele vira para Deus e fala assim: eu quero sabedoria, porque esse povo é muito grande, a glória desse reino é muito grande, eu sou muito jovem, inexperiente, então eu peço sabedoria para conseguir guiar esse povo em justiça, honrando ao Deus Todo-Poderoso do meu pai. E ali Deus ouve a oração de Salomão e dá a Salomão também sabedoria e fala: porque você pediu sabedoria, eu vou te dar muita riqueza, muita glória, nenhum vai ser como você. E Salomão cresce, né, em glória e em riqueza, mas Salomão, ele cai pela fraqueza do seu coração por causa do amor às mulheres. E ali ele cresceu e ele se esqueceu de Deus. Então, Deus, ele olha o coração. E o mesmo caso aqui, a gente vê a história do rei Senaqueribe, que não era um rei cristão, né, um rei que tinha como Deus o Deus de Israel, e o rei Ezequias, que, ao contrário de Senaqueribe, tinha a vida realmente totalmente no altar do Senhor. Ele era apegado a Deus. O rei Ezequias praticamente foi um dos reis mais apegados a Deus, que tinha confiança em Deus, que esperava em Deus e que se amarrava, se abraçava, se colocava completamente na condição da graça, da salvação, da liberação de Deus na vida dele. E ali a gente vai lendo a história, então, desse rei. Eu gostaria de ir lendo o texto com vocês, e mano a mano que eu vou lendo, eu gostaria de comentar, vendo o lado de Deus, como ele vê o homem, e vê o homem como se transforma ao decorrer da sua vida para com Deus. Olha lá. Eu espero que nada me interrompa um pouquinho antes, o telefone tocou, a gente acaba perdendo a linha de raciocínio. Eu peço ao Espírito Santo que eu consiga concluir esse trabalho com vocês, para que possa ser edificação, para que possa ser bênção na vida de vocês, assim como tem sido na minha. Porque o nosso coração, ele está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Todo-Poderoso, maravilhoso, excelso e único. Amém. Então eu peço realmente ao Espírito Santo que não tenha nada que impeça que a gente possa concluir esse trabalho na bênção do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32. Eu vou ler um pouquinho antes, no capítulo 31, só o versículo 20 e 21. Olha, foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Mas lá para trás vai contar a história do rei Ezequias, lá em Ezequiel também a gente vai ter a história do rei Ezequias, e aí continua no capítulo 32. A minha Bíblia, ela se intitula A Ameaça de Senaqueribe contra Judá. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos que atravessaram a região.
E eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora e do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los desta maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Pausa. Então, aqui do 10 até o 15, o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele vai e tenta persuadir o povo de Judá a não confiar no Deus de Israel, baseando-se na base que ele tinha conquistado todos os outros reinos que tinham seus deuses. E ele sabia que ali tinham tantos altares, mas o rei Ezequias, quando ele tomou posse, uma das primeiras coisas que ele fez foi derrubar todos os postes, toda a idolatria que tinha no meio do povo de Israel. Porque o pai dele, ele tinha trago para o meio de Judá a idolatria, deuses de outros povos e todo tipo de pecado, todo tipo de abominação ao Senhor, ele trouxe. Então o rei Ezequias, ele limpou e ele deixou um altar só. E ele instruiu o povo a prestar culto ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então esse rei Senaqueribe, ele começou a comparar. Por quê? Com tanto altar que vocês tinham, vocês perderam tudo e agora vocês têm que adorar um Deus só. Quer dizer, antes vocês tinham tanto e podiam buscar em tantos altares. Agora vocês não têm nem quantidade, né? Vocês não têm nem aonde buscar, vocês vão ter que buscar num altarzinho só. E ele ali comparava o Deus de Israel aos demais deuses, né? E ali os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Olha, o seu servo Ezequias, não o rei de Judá, mas o servo de Deus, no caso o rei Ezequias. Olha como Ezequias se colocou ali numa posição humilde diante de Deus, porque até ali ele tinha a experiência de como que Deus o livrara de tudo que não era bom e como que Deus o prosperava, como que Deus ajudou ele a retirar tudo que não prestava do meio da terra em que ele governava. Então Ezequias, ele tinha realmente uma visão: eu sou o servo de Deus. A partir do momento que eu dispus a minha vida, a liderança que Deus me deu nas mãos de Deus, eu coloquei a guia, né, de Deus na minha vida e na vida do povo do meu governo,
tudo começou a prosperar e andar bem. Então, olha só, Ezequias, ao servo de Deus, Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, literalmente, a prepotência, o orgulho, né? A insensatez daquele homem era tão grande que ele insultava, mostrando que ele não tinha o menor temor ou medo. O coração dele era muito cheio do seu orgulho. Era um homem muito poderoso ali diante do Deus de Israel, que segundo ele era como qualquer outro Deus. Pecado que ele não conheceu. Mas olha como que a história se desembola. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também aqui inclusive a Bíblia coloca o Deus de Israel em minúsculo, porque era a própria boca do rei Senaqueribe falando de Deus. E a Bíblia ela é tão maravilhosa, ela é tão profunda, que até o modo como Deus foi colocado nesse caso aqui na boca daquele Senaqueribe, a Bíblia coloca Deus em minúsculo. Do modo que aquele rei via Deus, era um Deus qualquer. E a Bíblia, ela expressa-se, ela não põe o Deus em maiúsculo nesse caso, justo para quê? Para reforçar a ideia original do evento que estava acontecendo ali. Então, olha só, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias, não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Então a primeira ideia dele aqui era conquistar a cidade pelo medo, tentando persuadir aquele povo de render-se, né, e desistir, ser conquistado pelo rei Senaqueribe através do medo, diminuindo o Deus de Israel. Referindo-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Olha, Deus ele matou todo o exército, mas deixou o rei Senaqueribe vivo, porque envergonhou ele, mostrando para ele que não era um Deus qualquer. Um anjo só, meus amados, um anjo só destruiu todo aquele exército. Olha que história linda. E olha só, Deus ele permitiu que aquele rei Senaqueribe ele visse a devastação, a destruição que um anjo do Senhor fez com seu exército, e ainda permitiu que ele voltasse, desculpa a expressão da palavra, mas com o rabinho entre as pernas, como um cachorrinho, né? Voltou para a terra dele. E olha como que Deus ele lidou com esse Senaqueribe. Primeiro ele envergonhou ele, mostrando para ele que ele não era um Deus qualquer, ele era o Deus Todo-Poderoso de Israel. E certo dia, nem foi de uma vez só, certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, porque Senaqueribe tinha o Deus dele também. A gente tem que lembrar que naquela época, assim como hoje, mas naquela época tinham tantos deuses, onde ia tinha um Deus diferente. Então Senaqueribe, ele acreditava que o Deus dele era o mais poderoso, porque ele tinha vitória. E o Deus de Israel foi comparado a um Deus qualquer, porque até então ele tinha carregado só vitória nas costas. Então ele continuou com o seu Deus, ele ficou envergonhado, ele perdeu o seu exército, um anjo do Senhor venceu. E um certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos, dos seus próprios filhos, o mataram à espada. Não foi um nem dois, mas foram alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Porque
Eu imagino que todas as nações ao redor viram o evento do Senaqueribe, que queria invadir Judá e tudo aquilo. E eles, com os deuses deles, né, eles viram que a história era aquela. De repente, quando eles viram que Deus, o Deus de Israel, venceu, honrou seu povo, honrou o rei Ezequias, o seu próprio servo, os outros povos começaram a levar presentes pro rei Ezequias, rei de Judá. E daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado. Ele foi respeitado por quê? Porque ele cria no Deus dele. O Deus dele já não era mais um Deus qualquer, não era o Deus como os outros deuses, é o Deus que livrou a eles da mão de um rei muito grande, muito poderoso. E olha como que o testemunho da pessoa de Deus foi revelado ali no meio daquelas outras nações. Eu acredito, meus irmãos, a Bíblia aqui não está falando a respeito disso, ela deixa só claro que o rei Ezequias passou a ser muito respeitado naquele caso. Mas eu acredito de todo o meu coração que Deus aqui, ele se fez conhecer a outros povos. E quem sabe, né? Ali nessa ocasião, muitas pessoas não começaram a inclinar o seu coração a conhecer o Deus de Israel. Porque a Bíblia sempre fala de estrangeiros convertidos, né? Que também seguiam ao Deus de Israel. Olha só, até aqui tudo foi a favor de Ezequias. Ezequias foi a favor de Deus no sentido que o seu coração era um coração que temia a Deus, que respeitava a Deus, que honrava a Deus e etc. Mas aí vocês veem no mesmo capítulo 32, o versículo 24 em diante, que eu quero ler com vocês. E aí a gente vê como que Deus ele trabalha, porque às vezes a gente acha, né? O rei Ezequias, tanto tempo ele serviu a Deus, tanto tempo realmente ele foi tão apaixonado com Deus. Às vezes a gente podia falar, então ele, nessa altura do campeonato, ele é fiel a Deus. Mas olha como é que Deus ele vai, desculpa essa palavra, mas eu não consigo encontrar uma outra para expressar o que eu quero dizer. Mas Deus ele vai fuxicando o coração do ser humano, daquela pessoa, até o extremo. Olha como é que Deus faz. No versículo 24, capítulo 32, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Então ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória, construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho, azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas, construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dara muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, e é aqui que eu quero frisar com vocês, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Quer dizer, depois de tudo que tinha acontecido, vieram os babilônicos. E se eu não me engane, porque eu estou lendo em Crônicas, mas a história do rei Ezequias está lá em Samuel. Se eu não segundo Samuel, primeiro eu tenho que consultar para ser precisa, mas é em Samuel. O rei Ezequias, se eu não me engano, foi o rei que abriu as portas do seu palácio para os babilônicos e mostrou todo o seu tesouro, mostrou tudo que tinha, levou eles a conhecer as galerias, cada coisa. A Bíblia diz que não tem nada que rei Ezequias tinha feito que ele não tinha mostrado para os babilônicos. E ele fez isso com orgulho para mostrar, olha o que nós fizemos no nosso reino. E a Bíblia conta que mais tarde a Babilônia invade, conquista, leva cativo o povo de Israel, leva embora, destrói tudo, rouba tudo, né? E Deus deixou uma promessa que no reinado de Ezequias não aconteceria nada. Vem um profeta para ele e fala, em dias futuros tudo isso vai ser conquistado por outros povos. Não sei se ele disse que é pela Babilônia,
mas o rei Ezequias fica satisfeito porque não era no reino dele, quer dizer, concluiu o bom trabalho, mas ele foi orgulhoso de novo, mostrando tudo aquilo para os babilônios. Ele foi inocente? Não, ele foi próprio orgulhoso, porque ele tinha tanto. A Bíblia aqui frisa antes, tudo que Deus deu para ele, foi muito generoso, tudo que ele fazia dava certo. E ali fala, né, Deus ele deixou para prová-lo e saber tudo que havia em seu coração. Deus ele trabalha assim com o seu povo, vamos dizer assim. Desde Adão lá no Jardim do Éden, até o último ser humano que Deus vai julgar, salvo ou perdido eternamente, porque tem um último ser humano que vai passar pelo juízo de Deus, a gente não sabe quem é, ele nem nasceu ainda, vai passar pelo milênio, com certeza. Mas do primeiro até o último, coração por coração, Deus esquadrinha, Deus sonda, Deus prova, Deus conhece, Deus executa os seus juízos, Deus executa o seu trabalho na vida. E olha para vocês verem como que Deus é profundo, meus irmãos. E é aí que eu estou trabalhando hoje nesse texto, nessa pregação, nesse vídeo. Como que Deus ele é maravilhosamente detalhista, né? Deus é detalhista. Deus ele trabalha a fundo em todas as coisas. Deus ele é tão poderoso, ele é tão suficiente, ele é tão profundo, ele é tão potente no seu próprio ser, que ele tem poder o bastante para sondar cada uma das suas criações. E ele não sonda só o ser humano em si, mas ele sonda o ser humano complexo na sua natureza. A Bíblia diz que não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba, que Deus não permita. Que nós caminhamos, meus amados, na graça de Deus. Sejam salvos que os perdidos, aqueles que são condenados, que aqueles que são julgados e são eleitos. Deus ele é tão profundo que ele tem em controle todas as coisas. Davi, quando ele pecou, adulterando, matando e fez tudo aquilo que ele fez, ninguém sabia. E Davi pensou, ninguém viu, eu posso matar o marido como se chamava a mulher de Davi, que ele cobiçou na varanda do Betseba, não lembro, que ele cobiçou. Quer dizer, ele matou aquele homem quase que como inocente. Ele mandou uma carta a um dos seus oficiais. Aquele oficial, ele não questionou o rei, ele simplesmente seguiu a ordem do rei, colocando o marido de Betseba. Eu vou falar Betseba porque eu acho que é ela mesma. Ele coloca o marido, um grande guerreiro, na frente da batalha, no local que não tinha como ele não ser morto. E tudo aparentemente parece que aconteceu natural. Talvez até a própria mulher pensou, meu marido foi para a guerra e morreu, porque esse é o ofício do meu marido. E ali Davi parece ser generoso, então ele casa com ela, ele toma ela para sua esposa, sabe? Então tudo parece tão, né, a ponto que quando a criança morre, aquele filho gerado do adultério morre, a mulher fala, né, eu perdi o meu marido, agora eu vou perder até o meu filho. E ali Davi a consola, Davi chora, e ali o profeta fala, né, que ele iria perder, porque Deus viu toda a história, Deus viu toda a cena, e Deus manda um profeta esfregar na cara de Davi aquela realidade. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que vive conosco, meus irmãos. Às vezes nós aqui nesses últimos dias, eu falo muito com muita fé, nesses últimos dias, sim, Jesus está voltando. Nós às vezes ainda comportamos de modo errado, a gente ainda tem coisas ainda erradas, mas Deus ele sabe, e ele vem, ele te lembra, ele te guia, ele te alerta. Ele deixa você para provar o seu coração, sabe? Ontem comigo aconteceu um fato assim, eu não vou entrar em detalhes que não vem ao caso, mas ontem eu tive uma situação que me deu a oportunidade de pecar. E era um pecado que ninguém via, porque eu fico muito sozinha,
né? Então eu posso fazer tanta coisa. E às vezes até em companhia de outras pessoas, a gente tem a oportunidade de pecar na frente das pessoas sem que elas percebam que a sua intenção é pecaminosa. Por exemplo, às vezes alguém vai falar mal de uma pessoa que você conhece e ali você, com carinha de boa, você dá razão para aquela pessoa, mas no seu íntimo, né? Você tá querendo julgar aquela pessoa mais ainda no buraco. É um exemplo, né? Então, assim, ontem eu tive uma oportunidade de pecar. E ali na hora que eu estava para pecar, nas minhas razões, eu pensei, mas Deus, Ele vê todas as coisas. Eu preciso temer a Deus no mais íntimo da minha vida, no mais íntimo e profundo do meu coração. Ontem foi domingo aqui para nós e eu fui no culto de manhã com a minha família e teve um pastor que ele trouxe uma palavra assim tão abençoadora para o meu marido. Foi falado sobre Halloween, porque eu não permiti meus filhos participar da festa do Halloween aqui na Itália por fantasia, nem ir na festa, nem ir nada, não, meus filhos não saíram de casa. E meu marido ficou um pouquinho assim, né? Mas não tem nada a ver, é uma festinha normal. E eu bati o pé e falei, não, isso é pecado, é festa para morto, isso é uma abominação a Deus e eu não vou aceitar ser cúmplice desse tipo de coisa. Você quer levar meus filhos pro Halloween? Você assume toda a responsabilidade, mas me deixa fora disso. E foi um assunto amplo, meus irmãos. E ontem, já passado uma semana do Halloween, ou duas, não me lembro, o pastor prega exatamente um trechinho do discurso do Halloween, falando por que nós temos que nos envergonhar ou pensar que nossos filhos estão em determinadas situações constrangedoras e aí a gente acaba deixando os filhos participar para não lesar eles. Nada disso, né? Eu fui crescido numa situação que eu não adorava santo, eu não adorava nada, meu pai não me deixava participar de nada de festa de Halloween, carnaval e tal. E ali aquele pastor expôs exatamente a razão. E depois ele fala, né? Tem crente que é crente só dentro da igreja. Quando sai da igreja, ele parece que é do mundo, justo para não trazer fastídio, né? Constrangimento aos seus filhos, principalmente são crianças. Nada disso. A gente não pode vender a glória de Deus, a pessoa de Deus, a obra que Deus fez na nossa vida para não constranger ninguém. A gente tem que ir fino a fundo, a gente tem que ser crente em tudo, até o final. Então, assim, ontem Deus trouxe realmente uma bênção, justificando, não veio da minha boca, veio da boca de um homem de Deus, de um pastor. Quer dizer, tem uma outra imagem, né? Não é a minha mulher que está falando aquilo, não é coisa da cabeça dela, mas aquele pastor foi e expôs a coisa com a razão real, qual ela é. É como se o próprio Deus estivesse justificando o meu ato passado. Eu fiquei muito grata a Deus por isso, Tâmite, outras coisas que foram faladas e tudo, meu amado, minha amada ouvinte. E mais tarde eu tive a oportunidade de pecar. Aparentemente ninguém ia ver meu pecado. E glória a Deus, meus irmãos, eu posso dizer de todo o meu coração, o testemunho que eu dou, eu não pequei. Eu não permiti que a minha carne caísse naquele pecado. Eu falei, eu preciso honrar a Deus, eu vou conseguir sem pecar, passar por isso. E glória a Deus, meus irmãos, passou pelo pecado e eu não pequei e tudo correu bem, glória a Deus, e foi uma bênção na minha vida. Então é isso, sabe? Deus, ele vai sondando os nossos corações, a gente tem a oportunidade de pecar todo dia, toda hora. E ontem mesmo, de manhã, eu falei, gente, aliás, no sábado, né, eu tava fazendo um joguinho pros meus filhos e de repente eu parei ali, eu tava criando um quebra-cabeça, desenhando, fazendo um joguinho assim pra passar tempo. Eu fico sempre pensando o que eu posso fazer pra passar tempo com os meus filhos. E ali, meu amado, minha amada, de repente eu paro e falo assim, gente, eu tô fazendo um joguinho pros meus filhos na inocência, até agora meu dia de hoje no sábado, né, era de manhã, tá tudo tranquilo, eu não pequei, eu não fiz nada de errado, glória a Deus glória a Deus pela minha vida nesse caso, Deus tem me abençoado, tem me guiado, e assim Deus faz, meus irmãos. Porém, a gente não pode esquecer desse detalhe. Deus sonda nosso coração. Deus, ele esquadrinha nosso coração. Deus, ele põe à prova o nosso coração. Aqui o nosso coração realmente está inclinado. Sabe, quem vai ser eleito de Deus, quem é eleito de Deus, quem vai viver a eternidade com Deus, você pode ter certeza. Cada um daqueles que ali vão estar a eternidade são pessoas que na vida, nessa terra, tiveram um coração inclinado para Deus. Sabe, eu hoje estou falando muito de testemunho. Ontem à noite meu filho, mamãe, me conta uma história de Jesus. E eu contei a história do profeta, daquela passagem que tem
um rapaz que ele estava com um machado na mão, o machado caiu no rio, e aquele rapaz ficou desesperado porque o machado era emprestado. Aí veio o profeta, se eu não me engano, Elias, eu não lembro, porque são tantas histórias que a Bíblia conta. Como eu disse, eu não sou uma teóloga, né? Então a experiência que eu tenho é daquilo que eu lembro, que eu leio, que o Espírito Santo traz. Porém, eu sei que o machado caiu na água, afundou. E se eu não me engano, foi o profeta Elias que foi e fez flutuar o machado e foi recuperado. E eu contei aquilo ali pro meu menino, sabe? Mas mano a mano que eu contava aquela história, eu via no rostinho do meu filho de 7 anos aquela vontade, aquela sede de ouvir as histórias de Jesus. Sabe, aquela coisa, eu quero ouvir, eu gosto tanto quando eu escuto mamãe falar de Jesus pra mim. Eu vejo isso no rostinho do meu filho, eu fico muito feliz. O meu filhinho pequenininho também, sabe? Ele tem um temor na vida dele. E eu, como mãe, eu consigo ver a inclinação do coração dos meus filhos já agora. Pro bem, para Deus, para as coisas de Deus, pro super-herói Jesus. Apesar que eu não falo que Jesus é o super-herói, às vezes escapa. Meus filhos não conhecem Homem-Aranha, não conhecem Super-Homem, não conhecem a história de nenhum desses. O super-herói dos meus filhos é Jesus, porque eu prego para eles Jesus todo o tempo possível. Tudo que eu posso passar para eles de Jesus no dia a dia, eu passo. E Jesus, ele é o centro, ele é o louvor na vida dos meus filhos. Eu posso dizer isso com muita segurança. Então é isso, é a inclinação do coração. Então Deus, quando criou Satanás e deu tudo para ele, Deus ele simplesmente também deixou Satanás livre para ver como é que Satanás se comportaria. E Satanás, ele cobiçou a Deus. Como que o desejo da inveja cresceu no coração de Satanás? Como que aquilo nasceu? Eu não sei responder. A Bíblia não conta como é que esses desejos maus nascem no coração. Como que se cria isso? Mas uma coisa eu já entendo. Que Deus, quando ele criou todas as suas criaturas, ele deu o livre-arbítrio, uma espécie de livre-arbítrio que as deixa desejar o que é bom e o que é mal, e elas se inclinam para aquilo e vão em cima daquilo que elas mais desejam. É como se esse livre-arbítrio hoje no mal, uma pessoa que está indo para o inferno, uma pessoa que está sendo condenada, ela se sente livre de livre-arbítrio, mas ela tem mais uma inclinação de desejo, ela quer tanto o que não presta, ela quer tanto o pecado, ela se goza tanto em cima daquilo que ela não tem vontade nenhuma de buscar a Deus. Aí o Espírito Santo chama aqueles escolhidos do Senhor e ele vai e ouve o chamado do Espírito Santo. E com os anos, Deus trabalha na vida dessas pessoas. Porém, nós temos que nos lembrar que é a vontade do homem se inclinando à vontade de Deus. O rei Ezequias, quando ele percebeu que ele pecou, ele pediu perdão quando ele estava doente. Aqui está falando, né? Naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso, como todos os seres humanos, bons ou maus, e não correspondeu à bondade com a qual foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá, sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho. Essa é a diferença do salvo do perdido. O salvo, ele reconhece quando ele erra, ele reconhece a sua falha, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece tudo aquilo. Mas aquele que tem o coração mais inclinado para o que não presta, ainda que ele reconhece que aquilo está errado, ele é obstinado, ele é rebelde, ele é cabeça dura. E ele continua a praticar o mal, porque aquilo para ele, naquele momento, é mais rentável, é mais viável, é mais excelente do que temer a Deus. Às vezes, na vida de uma pessoa que está começando a caminhar com Deus, ou que caminha com Deus há pouco tempo, tem pouca experiência, leu pouco a Bíblia, tantas vezes cai e peca, desvia, é o caso dos desviados. Por quê? Por um momento, aquela pessoa, ela está cedendo à vontade da sua carne, a cobiça do seu coração fala mais alto. Só que gira daqui, gira dali, o Deus, ele continua batendo na porta do coração daquela pessoa, bate, bate, e são altos e baixos, aquela pessoa cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Eu posso dizer isso pela minha própria vida,
Eu tenho mais de 14 anos de convertida, vamos dizer assim, e eu posso dizer para vocês que eu glorifico a Deus pela natureza que Ele tem de bondade, de paciência e de cuidado, porque eu era para ter ido para o inferno já tantas vezes, se Deus tivesse me abandonado. Mas Deus, eu não sei, porque Ele viu no meu coração que eu mesma ainda não vi. Talvez Ele olhou para mim e falou, não, tem esperança, porque um dia nós vamos conseguir. Vai dar certo, vai chegar no final, nós vamos, porque o coração é inclinado. Talvez meu coração era mais inclinado para Deus que para o pecado, ainda que por um momento eu caí tantas vezes, mas sempre voltava. Eu nunca persisti nas minhas rebeldias. Eu pecava, mas sempre coisas diversas. Não era sempre o mesmo pecado. E quando era algumas vezes o mesmo pecado, eu sempre colocava diante de Deus. É como um câncer, eu não consigo me livrar disso, mas eu quero me livrar. Quer dizer, o desejo do meu coração na parte mais interna possível, no mais profundo, era, eu quero me livrar disso, mas está sendo mais forte do que a minha carne, e eu hoje não estou conseguindo me livrar, mas eu me sinto mal quando eu passo por esse caso do pecado, por esse pecado específico. Então, ainda que eu pecava em cima de certa situação, como aconteceu na minha vida, no fundo, eu ficava muito mais arrasada pelo fato de ter falhado mais uma vez, do que feliz por estar satisfazendo a minha carne. E aí tem uma diferença, porque aquele que é rebelde, ele peca o mesmo pecado, mas ele não tem esse arrependimento. Ele não sofre por estar praticando tal pecado, mas ele passa por cima daquilo como um trator, como um tanque de guerra, um carro armado. Ele passa por cima. Ele não se importa. Ainda que Deus fale para ele, olha, você está pecando, como foi o caso de Deus ter falado com Caim. Não fica assim não, por que você está com raiva? Se você continua assim, se o seu rosto continua assim, o pecado vai te dominar. A gente vê lá em Gênesis isso. E Caim, ele continua rebelando-se contra Deus. O coração dele era mais inclinado ao pecado do que a Deus. Então eu acredito que uma das formas pelas quais Deus ele elegeu os seus antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que antes que todas as coisas fossem criadas, ele já as conhecia, foi por isso também. Porque se não fosse também por isso, Deus não ia deixar muito claro na Bíblia toda que ele esquadrinha os corações, que ele sonda os corações. E a coisa é tão profunda que o próprio Jesus foi aperfeiçoado na cruz. A Bíblia conta isso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele recebeu a própria glória de Deus. Deus deu a ele toda a honra, toda a glória. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Porém, a Bíblia diz que o próprio Jesus foi aperfeiçoado naquele período que ele andou na terra. Será por quê, meus irmãos? Sabe, quando Jesus, antes dele começar o ministério, ele passou 40 dias no deserto, foi provado pelo próprio Satanás. Olha para vocês ver como que Deus ele esquadrinhou o próprio coração de Jesus, deixando para nós essa certeza, esse exemplo. Jesus ele não nasceu do homem, ele nasceu do Espírito Santo, mas mesmo assim, ele foi aperfeiçoado no processo da cruz, a Bíblia conta. Então Deus ele é muito profundo, meus irmãos. Se a gente quer conhecer a Deus de verdade, a gente precisa realmente ter no nosso coração o desejo de conhecê-lo. Nós não podemos conhecer a Deus sozinhos. A gente só pode conhecer a Ele se Ele se permitir conhecer por nós. Mas uma coisa eu tenho aprendido do nosso bom Deus, que se você deseja realmente conhecê-lo, quanto mais você deseja conhecê-lo, mais Ele deseja conhecer-te. Quanto mais você busca por Ele, mais Ele busca por você. Quanto mais você se abre para entender as coisas dEle, mais Ele se abre para revelá-las a você. Quanto mais você se coloca num caminho reto, mais Ele o endireita para que você caminhe. Ainda que Ele coloque provas na sua vida, no seu coração, ainda que Ele coloque situações para esquadrinhar e provar o seu coração, mais Ele te capacita, porque vendo o desejo mais profundo do seu coração, que é ter a Ele como seu Senhor e Salvador para toda a eternidade, mais Ele te enche, mais Ele te alimenta, mais Ele te sustenta, mais Ele te guia, mais Ele te fortifica, ainda que a terra não floresça e que as árvores não deem os seus frutos, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar.
Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não te guies por vistas. Alegre sou. Esse é o hino cantado, um dos primeiros hinos que eu cantei na minha conversão. E ainda que a terra não floresça e que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas. Alegre vou, não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou, esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. E aí continua, meus irmãos. Eu não sou uma brava cantora, mas eu gostaria de trazer mesmo. Esse foi um hino que veio na minha mente na semana passada. Eu estava limpando a cozinha, ele veio. E eu procurei no YouTube alguém que cantava esse hino e eu escutava. E é isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Deus, ele esquadrinha o nosso coração. E nesses dias, Deus está esquadrinhando ainda mais os nossos corações. Ele está sondando ainda mais os nossos corações, porque Ele quer uma noiva perfeita. Ele quer uma noiva limpa, branca, uma noiva consciente da vinda do seu noivo, uma noiva consciente do que está prestes a receber. Nós precisamos estar conscientes que essa carne, esse corpo, essa natureza caída que ainda temos, ela muito em breve vai ser transformada e glorificada. E aí nós vamos ser livres de tudo aquilo que não presta, porque pela eternidade nós vamos ser completamente diversos. Deus, ele escolheu os seus eleitos. Essa terra está caminhando há quanto? 6.000 anos? 7.000, 6.000 anos? Quanto tempo está? Ainda não veio o milênio? Quanto tempo é? 6.000 anos. O que é isso perto de uma eternidade? E ainda dentro desses 1.000 anos, 6.000 anos que eu estou falando, somos cada um de nós. Quantos anos que você tem? Eu tenho 36. E ainda que não viesse o arrebatamento muito em breve, imagina que eu vivesse 90, 95, 100 anos, 120 anos nessa terra. No final de tudo, o que são 120 anos perto de toda uma eternidade? A eternidade, ela não termina. São anos e anos e anos, inclusive se fala na eternidade passada, na eternidade vindoura. Então Deus, ainda que Ele permite que o mal governe, ainda que Ele permite que corações tenham orgulho, ganância, pecados de todas as naturezas possíveis, tanta crueldade, isso tem acontecido num pequeno período. Eu acredito que quando a gente tiver visão do que é a eternidade, quando a gente estiver vivendo a eternidade, a gente vai olhar para esses anos na terra, na carne, que cada ser humano passou, como a poeira da poeira, meus irmãos. Quase que insignificante dentro do cronograma, dentro da cronologia, dentro do período eterno. Esses anos que a terra está passando, esse tempo de angústia que o mundo tem vivido no pecado, na maldição, são 6.000, 7.000 anos, não é nada comparado. Basta você ver, por exemplo, se nós fizéssemos uma viagem do planeta Terra até o planeta mais extremo do nosso sistema solar. São milhões e milhões de anos para chegar na próxima galáxia. Milhões de anos-luz, sabe? Então, eu não vou entrar nesse lado da ciência, mas basta a gente entender que o tempo que nós temos hoje, ele não é nada comparado ao tempo eterno. Então, se Deus permite a maldade, a gente não pode pensar que Deus criou o mal. Mas se a gente ainda assim conseguir pensar que Deus criou o mal de algum modo, que Deus permitiu que ele fosse gerado, porque o mal foi gerado,
A maldade está aí, a guerra está aí, a violência está aí, a falta de amor está aí, as coisas terríveis. Quanto mais o mundo geme com dores, com terremotos, catástrofes de todos os modos, mais o homem fica cruel, mais o homem fica duro, mais o homem piora, mais covarde, mais terrível, mais monstruoso o homem fica. Ainda que Deus tenha permitido e permite todas essas coisas. O telefone toca toda hora, mas eu não quero perder esse espírito, né? Sabe, meu amado, minha amada, a gente tem que pensar em Deus na sua complexidade, ainda que nós não temos cérebro para pensar nisso. É só o Espírito Santo que pode nos revelar todas as profundezas de Deus e sondar os nossos corações. Mas é uma coisa que eu peço para você, talvez você que está ouvindo essa mensagem, é uma pessoa revoltada com a sua vida, seja uma pessoa revoltada com as coisas que acontecem ao seu redor. Eu te peço em nome de Jesus, meu querido, minha querida, não coloque a culpa em Deus. Deus não é culpado da maldade que tem acontecido, das injustiças que tem acontecido. Mas Ele tem permitido tudo isso acontecer. Nós temos que levar em consideração aqui, Ele liberou o rei Ezequias para testar o coração. Olha, Deus deixou o rei para prová-lo. Aqui Ele provou um rei. A gente tem que levar em consideração que Deus hoje não está provando só o rei Ezequias, mas Ele prova cada ser humano na face dessa terra. E ali você leva tudo para um nível de proporções. É a prova daquele que está ao seu redor, é a sua prova, é cada consequência na vida de cada um de nós. Deus, ao mesmo tempo, Ele está testando cada habitante do planeta Terra. Nós estamos ou limpando ou sujando as nossas mãos diante da justiça de Deus, meu amado, minha amada. Então, eu te peço em nome de Jesus, olhe para Deus como Deus da justiça. O mundo chegou no ponto que chegou, sim. Está com os dias contados? Sim. Mas tudo tem um propósito. Mas o mais importante é que se você é um escolhido de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Cooperam, não esqueça essa palavra. Sabe, eu sou um tipo de pessoa que nesse momento, aqui para mim são 11h41 da manhã, eu poderia continuar, porque na minha vida uma coisa puxa a outra. Quando eu começo a entrar na profundidade daquilo que eu entendo de Deus, uma coisa tira a outra e puxa a outra e puxa a outra. Eu ia entrar aqui ainda mais na profundidade desse assunto. Mas eu acredito que é o bastante. Que o Espírito Santo realmente, Ele tem trago o alimento justo para cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus, meu querido, minha querida, que agradeça a Deus. A nossa única oração é essa. Não pode ser outra. Só de agradecer a Deus por ter nos salvado, de agradecer a Deus por ter nos escolhido, de agradecer a Deus de ter permitido sondar os nossos corações e ver neles um coração inclinado para Ele. E ainda está fazendo de tudo para que a cada dia inclina mais. Sabe? É no nome de Jesus mesmo que eu peço para vocês. Olha, eu ontem escrevi uma coisa na minha Bíblia, eu gostaria de ler, mas eu não estou conseguindo. Olha, Deus quer a nossa vida para nos fazer o bem, pecado que nem todos o desejam como Ele nos deseja. Foi um pensamento que eu vi ontem no culto. Deus, Ele quer a nossa vida para nos fazer o bem, pecado que nem todos o desejam. Deus, Ele quer a sua vida, meu amado, não para fazer o chefe, mas Ele quer a sua vida só para fazer o bem nela. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, a Cristo. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês nessa reflexão de hoje. É uma reflexão. E que Ele possa encher o coração de cada um de vocês, assim como Ele tem enchido o meu. É o que eu desejo para cada um, no nome de Jesus, meu amado, minha amada. Eu espero essa semana poder estar fazendo mais vídeos, mas eu espero que o Espírito Santo possa estar fluindo da minha vida, em modo que eu possa ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Eu agradeço pela paciência, pela boa vontade, que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus a cada um. Amém, amém e amém.